Pessoal, então vamos dar início à nossa aula hoje. Hoje é a nossa sexta aula 6, 28 de setembro. Hoje a ideia é falar um pouco sobre um projeto. Na verdade, hoje a gente tem bastante coisa que a gente vai falar sobre as cenas que vocês estão se propondo a fazer aqui, né, para a disciplina, para a matéria. Mas então, antes disso, a ideia da gente é o seguinte: a gente está recebendo hoje como convidada nossa a Letícia, que é a nossa a estudante lá de arte também, como todo mundo. E a ideia do que a gente vai falar hoje, na verdade, era a aula que a gente devia ter feito na semana passada, né? Eu comentei com vocês, mas foi até bom porque a disciplina, a matéria da semana passada, eu acho que ajuda um pouco a gente a conversar sobre essa matéria de hoje. Eu chamei a Letícia aqui porque a gente está fazendo parte, eu e a Letícia, nós estamos juntos num projeto de pesquisa, que a ideia da gente, na verdade, é construir um texto junto, né? Construir um artigo juntos sobre algumas formas de utilização do audiovisual no teatro político contemporâneo. Eu acho que é um assunto que tem tudo a ver com a nossa disciplina. Então, convidei um pouco a Letícia hoje para falar com a gente sobre essa pesquisa. E aí eu queria, antes de passar a palavra para a Letícia fazer a exposição que a gente conversou dela fazer, eu pensei em explicar um pouquinho de onde é que vem essa pesquisa e por que ela está sendo feita, e qual a dimensão dessa pesquisa, digamos assim, para poder, enfim, passar depois para a Letícia. Tudo bem para vocês, se for assim? Massa? Yes. Yes. Bom, já que a Júlia respondeu por todos, nós vamos seguir, então. Tá bom? Pessoal, então é o seguinte, a disciplina... Ó, a Paloma também respondeu sim. Então é o seguinte, a aula de hoje, aula 6, né? A ideia é a gente falar um pouco sobre essa ideia que eu chamei de modos do audiovisual no teatro político, né? Ou então a dimensão política do audiovisual no teatro contemporâneo. Eu coloquei, inclusive, assim, da América Latina, porque eu acho que é algo que tem muito a ver com a América Latina, esses modos de abordagem da cena que a gente vai falar hoje. Então, na verdade, o que acontece? Essa é uma pesquisa, na verdade, que eu estou realizando, uma pesquisa que eu vou, inclusive, transformar depois no meu projeto de pós-doutorado, que é a minha ideia de estudar isso também no pós-doutorado, conversar sobre o modo como o audiovisual vem sendo abordado hoje em dia, mais contemporaneamente, em algumas experiências de teatro muito importantes, que são muito referências, que são referências hoje em dia no modo de fazer teatro com audiovisual. Então, o que acontece? Se a gente se lembrar daquela última aula que a gente teve, né, a gente falou sobre algumas experiências históricas do audiovisual no teatro. A gente falou especificamente sobre 3 diretores, sobre 3 experiências muito impactantes no teatro, que são as experiências do Meyerhold, as experiências do Piscator e as do Svoboda. Né? E se vocês se lembram bem, eu coloquei os 3 numa mesma categoria, digamos assim, devido a eles serem diretores ou cenógrafos, né? No caso do Svoboda, ele sempre se considerou um cenógrafo, ele nunca se considerou um diretor de teatro, mas são experiências de teatro que demandam uma mobilização muito grande de recursos, né? Eu falei bastante sobre isso no final da exposição. Exige uma quantidade de recursos muito grande para realizar aquele tipo de audiovisual, né? São recursos humanos e materiais grandes, né, para você poder fazer aquilo. Entre aquilo
que aquelas experiências históricas do Piscator, do Meyerhold e do Svoboda, a gente poderia colocar também um outro sujeito que eu não falei naquele momento, que é o Jacques Polier, que é um outro cara também que faz coisas mais ou menos no estilo do Svoboda, e quem tem buscado pensar sobre ele é a Beatriz Picon-Valin. Mas, bom, a gente, entre aquelas experiências ali históricas e o que a gente vai ver hoje, mudou muita coisa mudou radicalmente, digamos assim. Se a gente pensar que ali... Eu não trouxe nenhuma exposição assim para mostrar para vocês de audiovisual, porque a gente vai usar para falar especificamente sobre a pessoa que a gente vai falar hoje, que é a Lola Arias. Mas, então, falando muito rapidamente para vocês, o que acontece é o seguinte: lá pelas décadas de 80, a gente começa a ter uma redução, né, os equipamentos passam os equipamentos de captação e de audiovisual, eles passam por uma transformação muito grande, né? Acho que todo mundo sabe um pouco disso, né? Sabe que os equipamentos passam a ficar muito menores, os equipamentos passam a ficar mais baratos, então uma quantidade maior de pessoas passa a ter acesso a esses equipamentos de audiovisual, né? De captação de imagem e som. Então você vai ter, por exemplo, uma fase que é a fase do Super 8, digamos assim, que é a primeira câmera portátil, digamos assim, que as pessoas passaram a ter em casa e a gravar coisas, né, com essas câmeras. Bom, então a gente tem início aí de um período que é de proliferação das câmeras pela sociedade como um todo, né? Você começa a ter câmeras espalhadas no nosso dia a dia, que antes eram coisas muito grandes, elas passam a ser portáteis. Então, se por um lado a sociedade como um todo ela vai se transformando num grande Big Brother, digamos assim, né? Em qualquer lugar que você vai, hoje em dia nas cidades, em qualquer lugar que você vai, você pode ter certeza que tem câmeras que estão de alguma maneira captando a sua movimentação na cidade, né? Sejam câmeras particulares, câmeras de algum condomínio, câmeras de alguma casa, câmeras de algum supermercado em que você vá, até câmeras que são da companhia urbana sei lá, de trânsito, né? Exatamente, uma coisa meio Black Mirror. Então você tem um processo disso acontecer que começa lá nesse momento de redução das câmeras. E você tem também, paralelo a isso, você vai ter também experiências de artistas que vão se dedicar a lidar com esses equipamentos e acabam criando uma espécie de uma nova linguagem, que é uma linguagem diferente da linguagem cinematográfica, que não é exatamente cinema, que é o que a gente pode chamar de vídeo. Então você tem artistas mesmos que vão começar a lidar com essas câmeras. Então um artista é o Andy Warhol, por exemplo, que é um artista da vanguarda norte-americana, da vanguarda da pintura, né? Das artes plásticas e visuais lá nos Estados Unidos. Ele é um cara que ele vai fazer uma série de experiências de filmagem. Então eles começam a utilizar esses recursos audiovisuais de uma maneira muito, muito própria, né? Os artistas começam a fazer isso. Então eles começam a filmar o dia a dia deles, né? Pintando, fazendo coisas no seu estúdio. Ou então eles começam a partir dessa experiência, começam a fazer obras que são feitas para o registro audiovisual e não necessariamente para você assistir isso ao vivo. Então você começa a fazer ações performáticas, por exemplo, que são feitas para a câmera, para serem registradas pela câmera, e não são exatamente para serem vistas ao vivo. Então, ou seja, você vai ter uma série de experiências acontecendo de audiovisual nas vanguardas artísticas, digamos assim. Curiosamente também um período em que o próprio teatro ele começa a sofrer uma transformação muito grande, precisamente pelo surgimento e pelo crescimento exatamente da arte da performance, né? A gente pode dizer que a performance é um tipo de arte que vai surgir, que tem o seu nascedouro, assim, o momento de nascimento dela,
A gente poderia voltar lá para trás e lá para os vanguardistas russos, por exemplo, o pessoal, o Meyerhold, por exemplo, que a gente falou na aula passada, ele fazia parte de um movimento lá na Rússia. Eu falei que ele fazia parte de um movimento chamado construtivismo russo, por exemplo, né? Então, os construtivistas, eles faziam noitadas, digamos assim, né? Tinha uma outra figura muito importante, é o Mayakovsky, né? Ele era muito amigo, inclusive, do Meyerhold. O Mayakovsky escreveu muitas peças de teatro em que o Meyerhold participou. Então, eles faziam noitadas, viravam à noite, fazendo uma série de atividades, aí tinham números, tinham uma série de atrações, né, que eles faziam, e isso aí a gente pode dizer que é o início do que vai depois desembocar, já nas décadas mais recentes, da década de 80 para cá, naquilo que são as performances, né. Eu estou vendo vocês conversando aí, esse negócio de madrugarte, não sei o que, tá? É mais ou menos isso mesmo, só que isso vai ser desenvolvido até se transformar numa arte própria, digamos assim, que é a performance. Então, o teatro passa a ser muito mexido, transformado pela performance. E, nesse movimento, o audiovisual que passa a acontecer dentro do teatro, nessa perspectiva, nesse momento, ele tem características muito diferentes daquelas características históricas que a gente viu. São características muito mais experimentais. Então, ao mesmo tempo em que você passa a não ter mais aquela magnitude, né, de espetacular que o audiovisual tinha ali, quer dizer, você precisava ter estruturas muito grandes para o audiovisual acontecer dentro do teatro, você passa a ter estruturas menores, você passa a ter estruturas mais ágeis de você montar, de você trazer de um lado para o outro, de você projetar de maneiras diferentes, em locais diferentes, então você tem uma mobilidade maior, e você passa a ter como perspectiva não mais filmar coisas que são... você passa a não ter mais como perspectiva apresentar sobre o palco exclusivamente coisas que não têm a ver com aquilo que o palco fala. Eu não sei se dá para entender muito bem. Quer dizer, se vocês se lembram bem, eu falei para vocês que uma das coisas que marcava a forma de utilização do audiovisual do Meyerhold e do Piscator era que eles tinham um viés político de utilização daquele audiovisual. E tinham um viés de utilizar como documento. Então, o que acontece? O que o Meyerhold e o Piscator faziam? Na maior parte das vezes, não é exclusivamente isso, inclusive eu falei para vocês na aula passada, não é exclusivamente isso, mas na maior parte das vezes, eles pegavam documentos do mundo e traziam para a cena. Então, eles pegavam documentários, por exemplo, sobre a situação dos operários russos, documentários sobre a situação dos operários alemães, como é que estava a guerra no mundo e tal, e traziam isso para a cena, né? Traziam isso projetado para a cena. Então, essas novas experiências que vão acontecer com a miniaturização e o barateamento dos equipamentos, você vai passar a captar outras coisas. Quer dizer, você não vai depender, para você poder trazer uma imagem para a cena, você não depende de um cara que precisa ter um equipamento muito grande para ir lá filmar, e para ele fazer um documentário, ele precisa planejar durante não sei quantos meses, né, ter um negócio, conversar com não sei quantas pessoas, produzir um documentário muito forte para poder... Então você passa a ter uma coisa que é muito mais simples, você pega a câmera, vai lá e filma. Ao mesmo tempo, você passa a ter também possibilidades, aí, em especial a partir do final da década de 80 e início da década de 90, você passa a ter muitas possibilidades de apresentação de coisas ao vivo. Então, nessa perspectiva de teatro que eu estou falando, uma perspectiva em que o audiovisual deixa de ser um documento da cena, deixa de ser uma coisa que é voltada para fora da cena, e passa a ser algo que circula dentro do espetáculo. Então, as principais experiências com audiovisual que vão acontecer a partir da década de 90 até mais ou menos a atualidade, elas focam aquilo que está acontecendo em cena. Então, você passa a filmar, por exemplo, o ator ou a atriz se maquiando, você passa a dar close em determinada cena que você está vendo ao vivo,
né? É que você está vendo ali em cima do palco, mas aí tem uma câmera que está captando aquilo e projetando ao mesmo tempo aquela mesma cena em um ângulo em que nós, espectadores, não conseguimos pegar, ou num tamanho, né, que amplia determinada coisa, determinado detalhe de cena. Então, o audiovisual vai ser marcado muito por esse tipo de experiência, com a linguagem cinematográfica também, mas em especial com essa linguagem mais do vídeo mesmo, né, da experimentalista do vídeo. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: nos últimos tempos, particularmente, eu diria aí, na última década, digamos assim, nos últimos 10 anos do teatro, tem havido uma certa transformação também dessa perspectiva. Essa perspectiva que eu estou falando para vocês, que é essa perspectiva do vídeo no teatro, do audiovisual voltado para aquilo que está acontecendo na cena, é ainda aquilo que a Beatriz Picon-Valin ela vai estar muito interessada em pesquisar isso. Então, quem tiver a fim de entender bem o que sobre esse período entre o Meyerhold, o Piscator e o Svoboda, e atualmente, é atrás dessa Beatriz Picon-Valin, que é uma pesquisadora francesa das mais importantes. Ela não estuda só isso, mas ela estuda isso também. Então, de 10 anos para cá, tem havido uma certa transformação disso. Não é nem que você deixa de ter essas características em cena. Você ainda tem muito teatro sendo feito. A maior parte do teatro ainda é feito dessa maneira, com o audiovisual sendo voltado para a cena que está acontecendo. Mas tem havido uma certa transformação, digamos assim, para um retorno, uma espécie de um retorno do audiovisual enquanto documento. Certo retorno dessa ideia do documentário em cena. E acho que um pouco, muito movido por esse outro lado que eu estava falando para vocês, essa coisa aí do Big Brother, né, que a gente vive. Então, quer dizer, você tem câmeras espalhadas por tudo quanto é lugar. Então, você passa a ter um material documental com o qual trabalhar. Todo mundo tem uma câmera agora em mão, né? Todo mundo tem um celular que pode filmar coisas. Então, isso passa a fornecer para os artistas um material audiovisual que não existia há décadas atrás, entendeu? Tipo, por exemplo, como eu estava falando, se na década de 80 ou 90 você quisesse fazer um teatro com audiovisual, você não teria a mesma quantidade de material que tem disponível, por exemplo, no YouTube. Você entra hoje no YouTube e você vê o que aconteceu hoje de manhã, pessoas que captaram a cena de uma briga do bar, uma pessoa sendo espancada, uma pessoa sofrendo uma discriminação, e por aí vai. Então, o que acontece? De certa maneira, o audiovisual contemporâneo ele está muito voltado para essa coisa da documentação. Então, a gente tem visto uma série de experiências que estão fazendo uma espécie de um retorno ao audiovisual enquanto documento de cena. Pensando nisso, a gente pensou em fazer uma pesquisa exatamente sobre esse tipo de teatro que pensa politicamente a cena e que pensa o audiovisual dentro de uma perspectiva política e dentro dessa perspectiva do documento de cena. São experiências teatrais, inclusive, que têm sido tratadas como teatro documentário. Tem muita gente que abarca esse tipo de experiência, chamando ela de teatro documentário. Outras pessoas falam simplesmente sobre teatros do real, por exemplo, né? Em algumas perspectivas são chamados de biodrama, né? Drama biográfico, digamos assim, e por aí vai. São maneiras de lidar com esse modo de tratamento do audiovisual nesse tipo de teatro que a gente está pesquisando, mas que são diferentes. Então a gente escolheu, na verdade, conversando eu e Letícia, a gente escolheu um grupo de pessoas que a gente gostaria de pesquisar, né? Dentro desse grupo de pessoas a gente deu uma certa prioridade à nossa região aqui da América Latina. Então a gente tem, por exemplo, a ideia da gente pesquisar
pesquisar um chileno chamado Guillermo Calderón, em especial uma obra dele chamada Mateluna, que ele vai utilizar o audiovisual de uma maneira muito específica ali, também desse ponto de vista do documento. A gente pensou em estudar também uma cubana chamada Agnieszka Hernández Dias, que ela também faz um espetáculo em que ela usa muito o audiovisual, ela usa o audiovisual, na verdade, de uma maneira muito, muito específica. O espetáculo dela chama-se El Gran Disparo del Arte, é o grande disparo da arte, é o grande tiro da arte, né, digamos assim. Tem também um cara chamado Rabin Nroué. Ele não é daqui da América Latina, mas ele é... Libanês, não é? É o quê? Libanês? Ele é não libanês, é do Líbano? ele é do Líbano. E ele também faz espetáculos com esse tipo de característica, né? Então ele tem um espetáculo chamado Revolução em Pixels, que é um espetáculo que se apresentou aqui no Brasil, numa MIT, numa mostra internacional de teatro de São Paulo. Também é um cara que a gente gostaria de estudar. Tem um grupo de teatro, a gente ainda está discutindo se a gente vai pegar esse ou não. É um grupo de teatro daqui de Minas Gerais, um grupo de teatro de Belo Horizonte chamado Toda Deseu, é um grupo de teatro mais contemporâneo, assim, muito bacana, que fez um espetáculo chamado Glória, e no qual ele utiliza também o audiovisual. Então, a gente pode conversar sobre ele também. E tem, finalmente, a Lola Arias, que é uma argentina, uma artista que hoje em dia ela mundialmente conhecida, uma pessoa de uma importância muito grande hoje em dia no teatro, está fazendo teatro sei lá onde, já está lá para a Europa fazendo teatro, não deixou de fazer coisas na Argentina também, mas ela virou uma referência, talvez uma das principais referências do teatro latino-americano atual seja a Lola Arias. Então, um pouco sobre ela que a gente gostaria de falar. E aí, eu vou passar, então, logo a palavra para a Letícia. Aí, Letícia, se você tiver afim de ver, da gente ver o negócio do vídeo lá e tal, você fica à vontade. Eu acho que o Gustavo quer fazer uma pergunta, ele tá com a mão levantada faz tempo. Eu quero perguntar uma coisa para vocês dois. Como que vocês encontram essas pessoas que estão trabalhando, a partir do que elas estão trabalhando? Existe um método para a gente fazer isso ou vocês têm várias ferramentas que vocês usam? Ernesto, você que responde essa. Eu não entendi a pergunta muito bem, Gustavo. Como é que é o negócio? Essas pessoas que vocês decidiram estudar essas pessoas por conta do trabalho que elas fazem, a técnica que elas usam, enfim. Como vocês chegaram nessas pessoas? Como vocês encontraram essas pessoas? Vocês pesquisaram a técnica e aí encontraram alguns nomes ou não? Um amigo indicou um amigo que indicou um nome? Como é que é isso? Não, Gustavo, o que acontece é o seguinte, primeiro, o recorte da pesquisa tem a ver com audiovisual, e tem a ver com modos diferentes, várias maneiras diferentes. Vocês vão ver o que a Letícia vai falar exatamente, o Teatro da Lola Arias usa o audiovisual de maneiras diferentes. Agora, como é que a gente descobre a Lola Arias, como é que a gente descobre o Rabin Nroué, como é que a gente descobre a gente tem que estar ligado no teatro que está sendo feito atualmente. Então, por exemplo, Lola Arias, vou falar para vocês, na minha opinião, o Brasil é um país muito privilegiado em termos de festivais internacionais de teatro. Então, o Brasil tem muitos festivais internacionais de teatro que a gente pode acompanhar, e esses festivais, em geral, mostram coisas muito contemporâneas, coisas que estão acontecendo agora. Agora, em especial, o MIT, que é a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, por exemplo, é um festival muito contemporâneo. Então, se você quiser saber o que está acontecendo exatamente agora no teatro, no mundo, as principais coisas, as principais tendências, você vai ver o que está passando no MIT. Todos esses espetáculos, por exemplo, que eu estou falando,
se apresentaram no MIT. Mas fora o MIT, você tem mostras importantes. Você tem mostras internacionais na Alemanha, mostras internacionais nos Estados Unidos, mostras internacionais na Argentina. O Festival Internacional de Teatro da Argentina é o festival internacional mais importante que existe na América Latina. Então, você quer saber o que está sendo feito atualmente no teatro, a coisa mais contemporânea e que é a tendência da vanguarda do teatro, é acompanhar festivais como esse. Então, por exemplo, a Lola Arias, ela se apresentou aqui no Brasil há pouco tempo, numa dessas mostras internacionais de teatro. Se não me engano, foi na MIT retrasada, não foi na passada, mas foi na retrasada. É assim que a gente vai descobrindo essas pessoas. Então, ou seja, você tem que estar ligado no que está acontecendo no teatro, é meio por aí, assim. Posso ir? Gente, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Antes da gente assistir o vídeo que o Ernesto compartilhou com vocês, que é um recorte da peça da Lola Arias. A Lola Arias tem muitos trabalhos, muitas peças. A peça que a gente vai conversar hoje chama Mi Vida Después, Minha Vida Depois. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês, vou compartilhar aqui minha tela, o site da Lola. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta do Gustavo. Muitos artistas, e talvez a gente futuramente, tem um site, tem um espaço online em que eles compartilham o seu trabalho de maneira, muitas vezes, muito profissional. Só um pouquinho aqui que eu preciso achar qual janela das minhas 1000 abas que eu tenho que compartilhar. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai demorar um pouquinho porque travou, mas vai. E a Lola tem o site dela. Uai, não é possível compartilhar minha tela. Você precisa considerar as permissões. Acho que vou precisar de ajuda de alguém que entenda disso, porque não deu certo. Vamos ver. A aula online, né? Eu acho que eu preciso autorizar você a compartilhar, mas não apareceu nada aqui para mim pedindo compartilhamento de tela. Mas eu acho que eu consegui agora. Vocês estão vendo alguma coisa? Tcharam! Sim, sim, sim. Bom, esse é o site dela, gente. lolaarias.com. Ele tem versões em espanhol e inglês. A gente fala português, mas dá para ir se entendendo pelo meio. Peraí, só um instantinho. Ô, Gustavo, deixa a Letícia apresentar aí, cara. Gente, travou. Quando a Letícia travou, eu testei aqui e aí só entrou agora. Desculpa. Entendi, tá bom. Gustavo. Gente, quando a gente compartilha a tela, a gente não consegue ver os rostos das pessoas. Então, por favor, falem se precisar interromper, se travar ou algo assim. Ou se quiserem contribuir e perguntar também. Como o Ernesto falou, a Larias é uma escritora, diretora de teatro, de cinema e performer argentina. Ela nasceu em 76, então ela não é da nossa geração, mas ela não é de uma geração do começo do século passado ou da metade do século passado, ela é nova, né? E ela é uma artista espetacular. O Ernesto disse, e é super certo, que ela tem trabalhos realizados em vários lugares do mundo. Ela é convidada para fazer teatro na Alemanha, por exemplo. E uma característica muito forte do trabalho dela é uma relação em cima da borda entre realidade e ficção. Isso existe muito de várias maneiras no teatro, mas como que eu enxergo isso no trabalho dela? A Lola convida pessoas, às vezes pessoas não atrizes, para falarem da sua história em cena, para contarem de si. Então, ela faz teatro, na sua grande maioria, autobiográfico. Tem uma peça, por exemplo, que a gente não vai falar dela hoje, que chama Campo Minado. Ela é sobre a Guerra das Malvinas, que, para quem não lembra, eu não lembro, eu sei que eu vi isso na escola há muito tempo. É uma guerra sobre uma ilha entre a Argentina e a Inglaterra. E ela convidou 6 veteranos argentinos, que falam espanhol, e 6 veteranos ingleses, que falam, obviamente, inglês, para montar essa peça. O Ernesto estava comentando que antigamente certos nomes do teatro utilizavam, por exemplo, um documentário. Então a gente pode imaginar que essa peça, em outro momento, poderia ser feito com a utilização de um documentário sobre a Guerra das Malvinas. Mas a Lola traz para a cena uma pessoa que lutou nessa guerra, está viva até hoje e aceita participar. Isso é uma característica muito marcante do trabalho dela e muito interessante. Eu vou voltar aqui só para a gente dar uma olhada no site, para vocês ficarem com um bichinho atrás da orelha e irem procurar.
eu acho que essa é uma das formas da gente encontrar. Porque às vezes eu clico num trabalho dela e chego num trabalho de um outro artista que tem a ver com a minha pesquisa, que tem a ver com aquilo que eu me interesso. E quando a gente vai pesquisando, hoje em dia isso é muito mais fácil, tem tudo na internet, isso é ótimo. Mas vocês dão uma olhada depois, eu vou passar o link do site dela, é bem facinho, tem tudo que ela já fez, o que já foi escrito sobre ela, o que ela já produziu, publicou, encenou, dirigiu. É muito legal. Mas falando sobre o que eu vim falar hoje, que é sobre o audiovisual, nessa peça que chama Minha Vida Depois. Eu vou botar aqui no chat o link desse vídeo aqui. Como eu disse, é um corte que eu fiz sobre da peça. A peça tem 1h30, gente. A gente vai compartilhar com vocês depois. E o vídeo tem 5 minutinhos. Ao invés de eu botar ele para a gente assistir, eu vou pedir para que cada pessoa assista, porque aí a gente não corre o risco de ficar travando, o som não ficar bom e perder a qualidade da nossa conversa e da nossa apresentação. Então a gente faz assim: eu falo um já aqui, todo mundo, eu espero todo mundo abrir o vídeo, vocês me dão um ok, e a gente assiste esses recortes da peça. São basicamente as principais cenas em que tem audiovisual nesse espetáculo. E depois, daqui a 5 minutinhos e meio ou algo assim, a gente volta para conversar melhor, pode ser? Então, vou esperar todo mundo, vou considerar aí uns 10, 15 segundinhos todo mundo abrir o vídeo. Vou fechar meu microfone para o meu som não atrapalhar vocês, claro. E a gente se encontra em 5 minutos depois da experiência de ver um pouquinho da Lola Arias.
Gente, vai dando um ok, por favor, quando vocês forem terminando. Ok. Acho que rolou para todo mundo. Então, esse é um trechinho, são alguns trechos da peça. E essa peça, muitas vezes depois, dirigida pela Lola, escrita pela Lola e estreada em 2009, conta a história de vida dos pais de 6 pessoas argentinas. 6 pessoas que na época eram jovens adultos, lá pelos 20, 30 anos, e que nasceram no final dos anos 70 e no começo dos anos 80. Para quem não sabe, esse foi o período, um pouquinho depois, na verdade, da ditadura na Argentina. Não sei se todo mundo lembra de ter estudado isso, mas assim como no Brasil e como em vários outros países da América Latina, a Argentina viveu um período de ditadura militar. E essas 3 atrizes e 3 atores que vocês viram em cena dividem o espaço narrando a história de suas famílias. Tudo que vocês viram ali, muito provavelmente, por exemplo, aquele gravador de fita cassete, se não me engano, ou nem isso, que um dos atores mostra com a voz do pai dele, que ele conta que desapareceu, foi sequestrado e nunca mais foi visto, quando ele tinha mais ou menos a idade do filhinho dele, que aparece em cena. Aquela gravação é real e é a voz do pai dele. Aquelas roupas, acho que a Raquel comentou aqui, são dos pais dele. Eu não sei se todas as roupas, mas algumas das roupas são sim dos pais. E os objetos de cena, assim como o audiovisual, mas não só, por exemplo, aquela tartaruga, são objetos biográficos, são objetos da vida pessoal deles. Aquela tartaruga é muito engraçada, aquela cena que não tá no recorte, mas o ator comenta para outra atriz: Ah, minha mãe dizia que as tartarugas são seres milenares que sabem prever o futuro. E o outro responde: Então a gente pode fazer qualquer pergunta que ela vai responder. E ele fala: Sim, pode sim. E aí, não sei quem conseguiu reconhecer, eu esqueci de avisar que eles falam em espanhol e a legenda está em inglês, então é um pouquinho difícil de entender tudo, mas a experiência é a experiência de qualquer jeito. Ele coloca a tartaruga entre duas coisas, sim e não, e pergunta: a Argentina do futuro vai ter uma revolução? E a tartaruga se encaminha para o não. Eu acredito que aquilo não é ensaiado, né, gente? E aquela tartaruga é do pai do ator, ela existe há 30 anos ou algo assim, e ele leva ela para os ensaios e para a cena. Então, esses objetos, essas fotos, essas roupas, são todos pessoais. O que eu e o Ernesto estamos estudando juntos é como que nessas peças de teatro que a gente considera político de alguma maneira, por diversos aspectos, como que nessas peças o audiovisual está presente. E eu fiz esses recortes para mostrar especificamente o audiovisual. Mas tem mais coisa que a gente pode comentar sobre a peça no geral. Por exemplo, ela tem um esquema, depois vocês assistem, aí dá para entender melhor. Ela tem um esquema muito simples de jogo de cena. São muitos jogos teatrais, e quando uma pessoa conta a história da família, as outras pessoas se dividem para encenarem o pai, a mãe, o irmão e tudo mais. E essas 6 atrizes e atores, eles não falam necessariamente das suas vidas, por exemplo, eu como uma parte da guerrilha nos anos 80, mas sim o meu pai como parte da polícia de inteligência. Não é uma peça, por exemplo, sobre só o lado da esquerda também. São sobre vidas que estavam de um lado ou de outro ou no meio, mas que de alguma forma foram atravessadas pela violência da ditadura argentina. Eu montei uma mini apresentação, na verdade, eu só colei alguns prints para a gente ter uma referência para olhar, tá carregando, com as fotos dos momentos mais que eu considero mais importantes de audiovisual nessa peça, para eu conversar um pouquinho, para eu mostrar um pouquinho, e depois a gente comenta, vocês conversam, quero saber o que vocês acham. Por exemplo, a primeira cena desse vídeo que eu mostrei para vocês, que é essa atriz na frente do palco com um foco e um microfone e no fundo uma foto projetada, uma foto da família dela. Ela comenta: meu tio, meu pai, meu avô, todos com cara de polícia, bigode de polícia e atitude de polícia. E quando ela fala isso, uma outra pessoa que a gente não vê está trabalhando com uma película de plástico sobre essa foto, para não estragar a foto, riscando com uma canetinha vermelha os sinais que ela comenta. Então, ele está demarcando sobre o documento que ela traz. Em outro momento,
A história dessa atriz, gente, é que o pai dela era da polícia de inteligência e ela descobre já adolescente ou adulta que o irmão dela, adotado, foi sequestrado de militantes políticos de 19 anos, acho que o casal tinha, e o filho deles foi sequestrado. O pai dela, que era da polícia, trouxe esse filho para casa. E ela tá processando o pai dela, enfim. Ela não concorda com isso e tudo mais. E ela mostra essa outra foto, e é dela muito confusa de ver um irmãozinho na casa, porque ela não se lembra de ter visto a mãe grávida. Só que nesse momento é claro que ela não entende a situação. Uma outra cena que a gente utiliza, que eles utilizam a projeção, é esse ator aqui. O pai desse ator, gente, era um jornalista automobilístico que era da juventude peronista ou do movimento de guerrilha, eu não tenho certeza agora. Mas ele, para contar a história do pai, que na Ô, oficina. Letícia, deixa eu só te falar. Se você estiver tentando compartilhar a sua tela, a gente não está vendo ela compartilhada, não. Gente, como assim? Eu tô mostrando fotos. Ainda bem Tenta que. de novo. Mano. Aqui. Oi, gente, Tá tá vendo? aparecendo a tela compartilhada da Letícia. O meu Gente, tá então, calma, gente, calma. Só Tá eu não estou vendo, então. Pode continuar, Letícia. É porque talvez na hora que o Gustavo compartilhou a tela dele, Ernesto, a tela da Letícia diminuiu, então ela tá entre os quadradinhos aí, é só procurar. A minha aconteceu isso também. Então, vocês estão O meu vendo tá a no foto do quadradinho. moço. E a Tô projeção. vendo o quadradinho. Isso. Se vocês clicarem no meu quadradinho, ele fica maior, gente. Pra quem não tiver feito isso. Me avisem aí se eu posso continuar. Ai, Qualquer coisa, eu posso compartilhar de novo também. Não, continua daí, Letícia. Pode Tá. continuar. Tá bem. Se vocês fizerem ok, gente, eu não vejo vocês, eu vejo a apresentação. Então, se eu ignorei alguém, é por isso. Esse filho de um pai que era da juventude peronista, se eu não me engano, e trabalhava com carros e tudo mais, para contar a história de que o pai escondia as armas na parte de baixo, perto do motor, se eu não me engano, eu não entendo muito de carro, viu, gente? O jogo que a Lola traz na peça eles estão gravando em cena e projetando uma gravação ao vivo, 3 carrinhos de brinquedo, como aqueles Hot Wheels que a gente tem quando é pequeno, é algo assim. E aí, alguém manuseia esses carrinhos fazendo o que se imagina que o pai dele fazia, que era esconder esses armamentos em partes que não seriam revistadas dos carros. E para mostrar isso, esse jogo muito simples de uma pessoa manuseando um carrinho bem pequenininho, abrindo, colocando um objeto dentro, é realizado, que é bem interessante. Esse ator apresenta fotos também. Essas 2 fotos são o pai dele. Ele brinca que o pai dele rejuvenesceu em 4 anos de movimento de resistência. Ele deixou a barba e o cabelo crescerem. E ele se coloca no meio deles e comenta que é como se ele visse a si mesmo. E pra gente, o público, eu me imagino no lugar do público, apesar de não ter assistido a peça ao vivo, a gente tem o jogo de imagem realizado é muito interessante, porque ele se coloca no meio da projeção e fica algo entre o real que está ali, e é a história real dele, e não é uma ficção, mas é o real pelo documento, o real pelo registro, que é as 2 fotos do pai. Então acontece esse jogo. Essa cena aqui, que para mim é uma das mais legais da peça, estava no vídeo, é uma outra atriz cuja mãe apresentava um jornal. E aí ela vai contando a história, os colegas a vestem, colocam ela numa cadeira e ela ocupa, a partir disso, o lugar da mãe. Num jogo simplesmente de que, ao ficar na frente da projeção, a gente não vê mais a foto ao fundo, a gente vê ela. Então, ela contando que se imagina, ela nem fala, me imagino no lugar dela, mas ela fala, me imagino o que ela dava nas notícias. Lembrando que notícia em época de ditadura é notícia censurada, né? É receita de bolo no meio das notícias, é palavra cortada na música de resistência, esse tipo de coisa. E aí, ela é colocada ali na frente e a gente não vê mais a mãe dela. Então, a filha, 20, 30 anos depois, ocupa esse lugar. E o que ela faz em seguida, para mim é mais interessante ainda, é que ela sobe a folha de papel que ela segura, ela comenta que ela estava lendo um jornal imaginário ou algo assim, e a imagem da projeção, pelo simples jogo de luz,
reaparece novamente. E reaparece essa foto da mãe dela que tá um rosto um pouco com estranheza ou algo assim, aparece no momento em que notícias de coisas, movimentos de repressão que estavam acontecendo são dadas. Não sei se deu para pegar, porque ela fala em espanhol, mas enfim. E para mim, esse momento, esse jogo é colocar camada em cima de camada. A filha que toma o lugar da mãe, mas o rosto da mãe reaparece por cima. Isso é muito interessante. Acho que dá para pensar muita coisa sobre isso. Uma última cena que eu gostaria de comentar com vocês da peça. A peça tem outras, e tem outras cenas que não necessariamente usam audiovisual, mas são em si muito interessantes, são jogos teatrais muito legais. Mas essa cena em específico, ela também estava no vídeo que eu mostrei para vocês. É a atriz narrando em como se ela lesse uma. Eu esqueci o nome do nosso roteiro de teatro, gente. Rubricas ou algo assim. Como se ela lesse esse roteiro mesmo, e ela, para encenar o roteiro que ela lê, os atores, colegas dela, estão em um canto do palco sendo gravados. Não sei se vocês perceberam, mas quando ela fala cena 1, é uma dupla de atores. Quando ela volta para a cena e conta de um outro jeito, é outra dupla de atores. Esses atores são filmados e ocupam o lugar dela, aqui no ao lugar das pessoas da história dela. Aqui no canto superior direito, dá para ver esses atores que estão sendo filmados. E por último, ela fala assim: agora eu que vou. E a câmera vai para ela. Então tem esse movimento da gente ver a narradora da cena virar a pessoa encenada e projetada. Então, de um jeito ou de outro, ela vira a personagem da história que ela conta, que é a própria mãe dela. Então, existem muitos jogos entre as biografias, as autobiografias, os jogos de cena, os jogos audiovisuais, e ela narra toda a cena até um momento, não tá aqui nem no vídeo, mas dá pra ver na peça, em que ela termina e ela narrou todo um plano. Por exemplo, vai filmar a orelha da minha mãe num plano frontal, não sei o quê. Quando ela termina de narrar, ela vira o rosto, a gravação fica exatamente como ela narrou que seria, e ela fala o que ela pensa que a mãe dela falaria, enfim, ela continua dando o texto. E esses são, deixa eu voltar aqui pra gente. Essas são algumas dos modos de audiovisual neste teatro político, que é Uma Vida Depois, da Lola Arias. Uma peça muito interessante, vale a pena assistir, ou também outros trabalhos delas que interessem mais a vocês. Mas, de qualquer jeito, é isso. Eu e o Ernesto, a gente está no começo do projeto ainda, então a gente ainda não estudou as outras 3, 4 pessoas que ele falou. A gente vai estudar todo mundo, ler sobre elas, assistir principalmente os teatros. Eu acho um pouco estranho a gente assistir uma peça gravada. Fico pensando o quanto a gente realmente pode falar sobre algo, mas não só pela questão da quarentena, mas, por exemplo, como que eu vou acessar uma peça que foi lançada, veio no Meet, mas faz de conta que eu não fui no Meet. Aliás, eu não fui no Meet. Mas, enfim, é um jeito de acessar essas produções. E é isso. Quero saber o que vocês acham. Se vocês querem comentar algo da peça, algo sobre isso. Também, se não quiserem comentar, não tem problema. Eu sei que vocês estão falando sobre as cenas que vocês estão fazendo. Eu estou bem curiosa. Vou continuar aqui na aula para ouvir o que vocês têm a dizer. E muito obrigada por me escutarem, gente. É isso, viu, gente? Eu queria agradecer também a exposição da Letícia e se alguém tiver a fim de fazer comentários sobre isso, sobre essa maneira que a gente está pesquisando esses espetáculos e tal, o que eu acho que é muito bacana nisso que a Letícia trouxe é que são formas diferentes, né, de você utilizar o audiovisual e formas diferentes de você utilizar o documento, digamos assim, né? Uma coisa que a gente sempre tem conversado entre a gente vê uma diversidade de documentos em cena. Então, por exemplo, aquela cena lá que a Letícia comenta, que é uma atriz, que a mãe dela era apresentadora de televisão, a imagem que a gente vê daquela fotografia é uma imagem pública, digamos assim, né? Uma imagem da mãe dela apresentando apresentando um jornal, tipo como se fosse jornal nacional, digamos assim, né? Então ela está lá, é uma imagem que é pública. Mas, por outro lado, você também tem fotografias. A primeira cena, por exemplo, que a gente vê, é uma cena de uma fotografia, ela está falando assim, ó, isso aqui é a foto do meu pai com os meus tios, todos eles com cara de policial. Aquela fotografia, por exemplo, é uma fotografia pessoal, uma fotografia que é do
do que ela está guardando em casa, e aí aquilo é exposto. Então, você vê que são documentos diferentes, né? Um documento que é um documento familiar, digamos assim, um documento que é só daquela família, que diz respeito só àquele pessoal que está ali, um outro documento que é público, né? Um documento que todo mundo já viu, que é um jornal, etc. e tal. Então, eu sempre acho interessante essas maneiras, esses tipos de documentos diferentes, assim, em cena. Eu esqueci de falar uma coisinha sobre a peça que é bem interessante de compartilhar, é que ela foi encenada por vários anos, uns 5 anos mais ou menos, e como eu disse, a história é autobiográfica, e tem uma das atrizes que ela apresenta num jogo bem legal, assim, que ela fala, a morte do meu pai tem muitas versões. Primeira versão, e aí sai uma pessoa. Segunda versão, tal coisa. O pai dela foi um desaparecido político. E ela conta no final da peça, todos os atores e o menininho, o filho de um dos atores, sentam num sofá e ela abre documentos pessoais de um processo de procura do pai. Ou seja, foi encontrada uma fossa de corpos, como aconteceu muito nas ditaduras latino-americanas e ao redor do mundo, e ela faz um processo de DNA para saber se um desses corpos é o pai dela. E, em certo momento, ela descobriu que realmente era o pai dela, então o corpo do pai foi encontrado, uma das várias versões que ela conta na peça foi confirmada, e isso se incorpora à peça. A peça que está gravada é anterior a isso, mas em certo momento, esse momento de sentar e falar do documento é o momento dela contar que ela sabe que o pai dela tá numa fossa, que ele foi desaparecido e foi para lá, porque ela fez o exame de DNA e deu certo. Então a peça tem uma característica muito pulsante, porque as histórias dessas pessoas vão se modificando, mesmo que são sobre os pais e as mães. Mas, por exemplo, esses processos de comissão de verdade, que aqui no Brasil é tão falho, mas na Argentina é muito mais sério, né? De fazer justiça com as vítimas da ditadura e tudo mais. Isso afeta essas atrizes e atores que estão na peça. E eu tinha esquecido de falar isso. Eu queria comentar, sempre que eu fico vendo a gente fazendo, a gente não, quando eu fico vendo os vídeos, né, da utilização do audiovisual no teatro, eu sempre vejo as projeções, né? E aí, nessas projeções, podem ser projeções com ao vivo, né? Com coisas que aconteceram, podem ser uma gravação para a câmera que eu vou passar na projeção, né? Fantasiosa, no caso, ou enfim. Só que sempre com projeção. Aí eu fico transportando agora para a gente, fazendo um teatro multimediático, pesquisando isso, onde eu não tenho um projetor para trabalhar. Então, o que eu imagino de apresentar é a própria gravação que seria passada, ou não, ou sei lá, eu não formulei bem o que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que eu sempre vejo a projeção, né? O projetor como um objeto que vai me possibilitar a projeção e aí a multimídia no teatro. E daí pensar nisso para esse contexto que nós temos, né? Eu tenho um celular, eu tenho uma câmera, e como que eu me coloco para a câmera fazendo teatro, mas que utilize dessa tecnologia como algo teatral, sem uma projeção de fundo? Sei lá, eu só estou pensando nisso, pensando que o projetor ele é muito utilizado em todas as referências que eu tenho visto, né? Mas e na falta de um projetor? O que seria um teatro multimediático, não é um teatro multimediático, é um teatro... o que seria isso sem um projetor? Eu vou fazer um comentário para juntar a pergunta da Tuane e o Ernesto pode comentar depois. Ano passado, não sei quem assistiu, tem gente que acha que ainda não estava na UFOP. A gente fez uma peça chamada Acima de Tudo. A gente, na verdade, fez um ensaio aberto sobre essa peça. E é uma peça sobre fascismo e várias coisas. E tinha uma cena da peça que chamava Massas Solitárias. E os dois atores, que são dois amigos meus, conhecidos nossos, o Pio e a Júlia, utilizavam muito celular em cena. Muito, muito, assim, muito mesmo.
E no final dessa cena, que era o final da peça, todo mundo da peça, que eram, sei lá, 6 atores e mais. Todo mundo. Sei, não lembro agora. A gente saía de cena colocando um áudio no celular de uma música do Cartola, chamado O Mundo é um Moinho, e cada pessoa colocava a música em um momento, e a música começava a tocar e tudo mais, e a gente saía. E isso é um áudio, não é necessariamente um audiovisual, mas o celular é um aparelho audiovisual, só com uma visualização muito menor. O projetor, óbvio, é uma visualização muito maior. Isso é teatro audiovisual? Isso é teatro multimediático? Eu nunca pensei sobre isso. Eu também realmente penso sobre o projetor. E eu também não tenho um projetor para fazer teatro nem nada. Mas só queria adicionar esse comentário porque eu lembrei da peça e lembrei desse momento, só para somar com a questão da Tuane. Eu posso fazer uma pergunta? Não sei se vocês já responderam a pergunta da Tony. Tá, Não responderam. não responderam, uma questão aí. Enfim, eu só fiquei pensando nessa coisa da pesquisa de vocês do teatro, sobretudo na América Latina. Eu queria saber, que vocês falassem assim sobre o que vocês veem de unidade, assim. Tipo, vocês acham que existe essa identidade de teatro que é feito na América Latina? Tipo, o que costura tudo, assim, sabe? O que tem de comum em todas? E, sobretudo, nessa coisa do uso da mídia como documento, né? Em cena. Porque eu pelo menos vejo, assim, que a gente, enquanto a América Latina inteira, assim, mas o Brasil, principalmente, a gente tem uma memória muito fraca, né? Uma memória histórica, uma memória... Eu não sei como que isso se dá especificamente em outros países, assim, mas é sempre uma passada de pano em cima da outra, assim, a gente esquece muita coisa, porque, enfim, é politicamente interessante que a gente não seja consciente mesmo, né? E aí eu queria perguntar para vocês mesmo, que eu acho isso muito doido. Eu não tenho muito conhecimento, assim, do teatro na América Latina, mas eu acho que a gente tem isso em comum, assim, né, com os latino-americanos, não sei. Ju, sua pergunta é muito legal. Eu pedi para Ernesto para responder primeiro, porque eu sei que talvez eu fique confusa depois que ele responda. Tem muita coisa que eu também não pensei sobre isso. E eu também não conheço tanto. Ah, a Raquel super podia falar, né, gente? Porque a Raquel fez intercâmbio para Argentina. Ela podia fazer uns comentários depois, se ela quiser. Verdade. Mas o que eu penso sobre a sua pergunta, Ju, mais sobre a parte de uma, talvez, identidade comum e não sobre a parte de mídia dentro dos teatros, porque isso eu tô começando a estudar, assim, agora. Estou extremamente nova no assunto. Mas o que eu pensei foi uma outra pergunta, que é, o que, não sei, a Lola Arias fazendo um espetáculo sobre a história de filhos e filhas da ditadura argentina responderia, e o que uma pessoa brasileira, fazendo qualquer espetáculo, responderia? Porque esse sentimento de latino-americanidade, de alguma maneira, chega com muitos limites ao Brasil. Por vários fatores, por a gente não falar espanhol, por o Brasil ter uma atitude em direção aos países da América Latina muito parecida com, sei lá, com o que os Estados Unidos têm de atitude pra gente, isso de dar as costas aos outros países, de não só o Bolsonaro com toda a guerra Venezuela, por exemplo, sabe? Mas de vários outros jeitos, assim. Eu acho que a gente, no geral, não se reconhece enquanto pessoas latino-americanas. E a gente é latino-americano. A gente foi colonizado por Portugal e o resto dos países pela Espanha, mas a gente foi colonizado, para começar, é isso que tem em comum. E sobre uma identidade comum ao teatro, eu acho que é uma pergunta com muitas ramificações, Ju, porque, por exemplo, se você for fazer a pergunta sobre, sei lá, talvez teatro político, eu acho que tem muitas coisas em comum que podem acabar saindo em teatro político. A gente tem ditaduras em comum, olha que coisa triste. A gente tem ditaduras militares em comum com outros países. A gente tem a história da colonização, da exploração. A gente é considerado países em desenvolvimento, países de terceiro mundo. Então a gente tem histórias parecidas. A gente é latino-americano e uma das partes de ser latino-americano, além da cultura riquíssima dos povos tradicionais, da população indígena, da terra fértil,
é essa parte triste de ser colonizado, do colonialismo que acontece até hoje e tudo mais. Então, eu acho que pode ter, sim, uma coisa em comum, mas falar que existe uma identidade comum ou algo que junta a todos, eu não sei, porque a gente pode pensar, tipo, sei lá, que tipo de teatro é estudado no Brasil e é estudado em Cuba? O que tem em comum? Tá todo mundo no mesmo ponto da contemporaneidade? Isso aqui é o que a Nina provocou na aula dela, que às vezes a contemporaneidade só existe num conceito ocidental. Não vou entrar nisso não, gente. Eu acho que é uma pergunta que tem muitas outras perguntas. Então, eu acho que talvez exista, sim, uma linha, mas talvez seja muito uma linha que ligue, como você perguntou. Mas talvez seja muito mais do olhar de quem analisa. Por exemplo, eu e o Ernesto, a gente vai procurar ou estudar similaridades ou diferenças. Às vezes, as diferenças são coisas a serem colocadas em jogo, colocadas à mesa e provocadas. Mas que existe uma linha em si, eu não sei. Eu vou comentar só uma referência para vocês, uma coisa que chama Corredor Latino-Americano de Teatro. Vou pegar o link rapidinho, enquanto o Ernesto comenta mais se ele quiser, e aí eu já boto no chat para comentar para vocês o que é. Eu, na verdade, eu não estava afim de comentar, não. Eu estava afim de ver se mais alguém está afim de falar, etc e tal, que eu acho que é... Eu estou curtindo ouvir, na verdade. Fala aí, Raquel. Raquel, queremos te ouvir. Ai, gente, eu fico meio envergonhada, assim, de falar aqui, assim, online. Mas eu acho que tem a ver um pouco com isso que a Letícia estava falando, né? Quando eu estava lá na Argentina, o que eu pude reparar, assim, mais é o quanto eles são muito mais articulados, né, politicamente, pelas ditaduras deles, e o quanto faz, e o quanto isso faz com que tudo que eles fazem seja voltado para essa chamada de latino-americano, né? Então, eles tentam se juntar como países, assim. Então, na Argentina, eu conheci muitas pessoas do Chile, do Peru, de outros países aqui da América Latina, eles são muito abertos. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, né, e vendo tudo que vocês estão falando, essa questão do que é o teatro latino-americano não tem a ver com uma identidade estética, mas é como a Letícia disse, tem a ver com uma identidade política. E aí, nós, como brasileiros, como artistas brasileiros, nós temos que olhar para a nossa história, olhar para a história deles, perceber o quanto as ditaduras foram em tempos muito parecidos, muito próximos, ou seja, foram muitas ditaduras ao mesmo tempo, que eram, obviamente, controladas por países de fora, né, que manteve a gente como colônia e que mantém até hoje, a gente olhar para isso e pensar, a gente pode se unir como latino-americano e não só como brasileiro, né? Então eu vejo como uma coisa política nesse sentido. Quando você conhecer um argentino, você não pensa ele como um estrangeiro, mas como um vizinho. Quando você conhecer um chileno, mesma coisa, não como um estrangeiro, né, um gringo. Ele não é um gringo, ele é um latino-americano, ele é nosso vizinho, sabe assim? E eles estão passando por situações nesse momento que podem ser situações que a gente vai passar agora, né? Então, eu não sei, eu vejo meio que nesse sentido, não sei se responde, enfim, não sei se as perguntas têm que ser respondidas também, né? É o Arrasou, único... Raquel. Desculpa, Júlia, pode... Não, eu só ia dizer isso. Você ia dizer arrasou? Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que também eu concordo com todos vocês, assim, o que a Letícia falou, com o que a Raquel falou, e também com o que a Júlia falou. Acho que tem diferenças, talvez, nessa coisa da manutenção da memória, né? Que foi uma das coisas que a Júlia falou. Eu acho que por exemplo, na Argentina, uma das coisas que mais me chama a atenção em Buenos Aires, quem nunca foi em Buenos Aires, a primeira vez que for, repara nisso. Você está andando pelas ruas de Buenos Aires, às vezes tem no chão, tem umas placas de ferro, assim, umas placas que estão soldadas no chão, e a placa está escrito assim, neste local, no dia tal, do ano tal, aí eles dão o nome de uma pessoa. Fulano de tal foi sequestrado pela ditadura militar. E aí está lá escrito, aquele negócio está chumbado no chão.
que é uma maneira de manter a memória viva, de dizer assim, oh, isso aqui aconteceu. Então, eu acho que tem essa... Eu acho que uma coisa muito, muito interessante desses espetáculos que a gente vai estar pesquisando, do audiovisual desses espetáculos, tem a ver um pouco com isso, com a coisa da memória. O espetáculo da Lola é um pouco isso, né? O espetáculo um pouco não, o espetáculo da Lola talvez seja só isso, a questão da memória, né? Daquela vivência que aquelas pessoas têm e de como a vivência está muito viva. A vivência está muito viva, né? Tipo, a história está muito viva no corpo, na lembrança, na vida daquelas pessoas. O espetáculo do Guilherme Calderon também tem a ver com isso, né? O Mateluna é um espetáculo que fala sobre um guerrilheiro, um cara que foi guerrilheiro na ditadura militar e que depois, isso no Chile, e depois foi preso, acusado de assalto a banco, já fora da história, mas também, segundo o Guilherme Calderon, por conta da militância política dele, então tem muito a ver com isso. Tem talvez uma diferença um pouco desse Rabin Inroé, né? Que ele não é latino-americano, ele não é daqui da América Latina, e aí o audiovisual, a maneira como ele usa, na minha opinião, já tem uma outra relação com essa questão da política, sabe? Porque o audiovisual que ele usa tem mais a ver com aquilo lá que eu falei, tipo assim, imagens filmadas no celular que captam uma ação que não apareceria para ninguém se não estivesse sendo captada por aquele celular e tal. E ele está falando da guerra na Líbia e tudo mais. Então, ele usa de uma maneira diferente. Eu não sei se eu consigo perceber uma diferença muito grande dele, por exemplo, com relação às outras pessoas da América Latina. E a Agnieszka, que é a cubana, na verdade, talvez de todos esses Agnieszkas seja a menos conhecida, né? Porque, além de tudo, além disso que a Letícia falou, da dificuldade da gente se sentir latino-americano, Cuba ainda está distante da gente mesmo, assim, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista de distância mesmo, né? Ali já é Caribe, já é a América Central, lá para cima, então aí é mais difícil mesmo. Mas ela usa o audiovisual de uma maneira também muito própria, assim, e sei lá, acho que eu falei muito, né? Alguém mais está a fim de falar sobre essa experiência, sobre isso que a Letícia apresentou? Mais alguém está a fim de comentar? Como é que é? Eu tenho um comentário para fazer, mas é sobre isso que você estava comentando, sobre a memória, de como isso... Até a questão que a Raquel falou, acho que a Letícia também tocou nesse ponto, que a mudança ou o entendimento sobre o que aconteceu na nossa história, a gente saber o que houve de fato, passa, acho que inicialmente e obrigatoriamente, pelo passo do reconhecimento de que aquilo houve, tipo assim, assumir que aquilo houve. E no Brasil a gente tem essa diferença descarada, assim, com a Argentina, por exemplo, com o Chile, que a gente ainda não admitiu que a gente teve uma ditadura militar, saca? Tipo, as Forças Armadas e o governo seguem negando até hoje, inclusive, os governos de direita, né? O governo da esquerda, ele não fez assim, uau, que coisa, né, sobre a ditadura militar, mas é um governo que admitiu minimamente que a ditadura militar existiu e falava isso abertamente. A Dilma, inclusive, foi presa, torturada pela ditadura, enfim. Mas eu acho que falta uma política de Estado, sabe? O Estado brasileiro admitir que houve uma ditadura militar. Que isso a gente não fez até hoje. A gente não fez, tipo, o Papa já pediu perdão pelas cruzadas, o Papa já pediu perdão pela Inquisição, mas o Estado brasileiro não pediu perdão ainda pela ditadura, ele sequer admitiu, ele não reconheceu que houve uma ditadura militar no Brasil. Então a gente acha que muito dificilmente vai avançar, Aí eu concordo com a Letícia, que a nossa Comissão Nacional da Verdade falhou, e falha muito, porque as políticas avançam assim muito vagarosamente, é igual a tartaruga lá
da peça, sabe? E ainda vai na direção errada ainda. Então, só esse comentário. Acho que a gente tem que fazer o passo 1. O passo 1 a gente não fez ainda, que é admitir que houve uma ditadura militar no Brasil. Então, um último comentário que eu queria fazer sobre isso é que eu achei muito bacana essa fala que o Gustavo fez agora, porque eu acho que a Argentina, assim, ela teve um avanço muito grande nessa coisa da discussão da ditadura militar, né, do que aconteceu da ditadura militar na Argentina. Eles avançaram muito. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, só um exemplo simples, o presidente anterior, que era o Macri, era um presidente de direita. Ele não era um presidente fascista, mas ele era um presidente de direita. E ele colocou um ministro da Cultura, que o ministro da Cultura fez uma declaração lá na Argentina dizendo que não tinha tido ditadura militar. Ele caiu em 2 dias, num governo de direita. Então você vê como eles encaram o que aconteceu na história deles de uma maneira muito diferente da nossa. Mas isso também não significa que não tenha problemas lá. Em outros países também tem as suas questões, os seus problemas, né? Por exemplo, uma das coisas que eu sinto com muita força na Argentina é a luta, por exemplo, do povo negro na Argentina para que se reconheça a importância do povo negro na construção da Argentina, que lá é absolutamente invisibilizado. Se aqui no Brasil a gente vive um processo de preconceito racial extremado, né? Lá na Argentina isso é absolutamente invisibilizado. Então, aqui, pelo menos, aqui você tem certos reconhecimentos oficiais da importância do negro na cultura brasileira. Tem coisas que são absolutamente inegáveis, né, na cultura brasileira, da importância, por exemplo, da participação negra na construção do nosso país. E na Argentina, por exemplo, eu sinto que é uma luta do povo negro, por exemplo, de reconhecimento da importância que eles tiveram também na construção da nação argentina, que não tem zero de reconhecimento, digamos assim. Né? Então, cada local tem suas particularidades, suas dificuldades, né, suas características, digamos assim. Eu fico pensando também que cada país viveu uma ditadura um pouco diferente, assim, né? Tipo, do que era no Brasil foi muito diferente do que era no Chile, por exemplo. Foi muito mais agressivo. A nossa já foi agressiva, né? Tipo, deles foi ainda pior, assim. Foi o que eles viveram foi uma repressão, eu acho que ainda mais escrachada, talvez. Não que a gente, não justificando, né, nossa falta de consciência, mas sei lá, explicando, pelo menos. Eu acho que, enfim, mas é só mais uma coisa para se pesar, né? Então, eu queria comentar uma coisa, já que a gente está nesse assunto, que tem a ver com o que vocês dois disseram, né? Com a questão do negro e com a questão dos chilenos, né? Porque eu achei engraçado enquanto eu estava lá, porque eu vi muito mais palestra, muito mais documentário, muito mais chamadas para a questão dos indígenas do que eu vejo aqui no Brasil. Assim, aqui no Brasil eu vejo, só que como as nossas tribos foram muito mais dizimadas, sabe? Talvez, e também porque a gente tem a luta do negro muito forte, muito em voga, eu vi muito mais sobre indígena lá na Argentina do que eu vi aqui no Brasil, sabe? E esses tempos eu conheci um chileno aqui na Pangeia, que ele é mapuche, né? Que é uma das culturas ali do Chile, de tribo indígena, e eu achei incrível, assim, porque nas primeiras vezes que eu conversei com ele já falou assim: Raquel, a minha tribo não se deixou abater, foi uma das únicas tribos indígenas que estão até hoje, que tem direito à terra, tal. Começou a me contar várias coisas e me mostrou coisas que estão acontecendo hoje lá no Chile, assim, no telefone da família dele e tal. E eu achei isso bem interessante, assim, de se reparar também o quanto a luta indígena lá tá mais forte, sabe? Do que aqui. E eles se apoiam muito nisso, né, também. Pode falar isso, pode falar. Não, eu queria falar um comentário que acho que é muito importante ser dito, que a luta lá está mais forte em outros países por diversas questões,
E a daqui tá menos forte, porque o extermínio aqui tá muito mais forte. Esteve sempre, mas nesse momento, assim, desde Temer a Bolsonaro, tá, assim, chegando a níveis extraordinários, assim. E às vezes colocar nesses termos ajuda a gente a entender, porque num lugar que o extermínio não tá do jeito que tá aqui, os próprios povos conseguem ter uma luta fortificada. E aqui, só isso, só agregar isso. Eu acho que não é nem questão de medir, né? Quem sofreu mais, quem sofreu menos, porque às vezes eu sinto um pouco disso, assim, entre argentinos falando com brasileiro ou falando com qualquer outra pessoa de outro. Sabe, se os países falando entre si? Não, porque a minha ditadura foi mais forte em tal sentido. Não, mas a minha foi. Não sei se é muito nesse sentido de medir as forças, mas é de reconhecer que, assim, foi diferente, né? Igual a Júlia falou, foi diferente aqui, foi diferente em cada país, porque são povos diferentes, são pessoas diferentes, com mesclas diferentes, né? Então, isso eu acho que faz total diferença, assim, de como que vai fazer a colonização de um povo, assim, né? As estratégias. A gente tem 30 minutos para encerrar a nossa aula. Eu estou pensando aqui na apresentação da galera que vai apresentar alguma coisa hoje, mas se vocês toparem, eu queria voltar naquela pergunta da Tuane sobre o audiovisual. Eu queria só talvez então falar o seguinte, Gustavo, que aí a gente pode fazer o seguinte, marcar a próxima aula só para a gente pensar as cenas, entendeu? Porque realmente a gente está só com 30 minutos. Eu achei que a gente ia conseguir talvez ser mais rápido hoje, mas não fomos. Então, eu fico pensando talvez da gente reservar a aula que vem só para isso, entendeu? Ao invés de a gente ver qualquer outra coisa, a gente pensar sobre essa coisa do audiovisual, conversar sobre as cenas, ver de novo coisas que avançaram e tudo mais. Vocês acham bacana, gente? Vocês acham que vale a pena? Eu acho que talvez vai ficar ainda mais difícil da gente lembrar o que aconteceu. Talvez, assim, só que eu já não me lembro muito bem. Eu não entendi o que você falou, Júlia. Você repete para mim? Talvez vai ficar ainda mais difícil de lembrar o que aconteceu nas cenas. Não sei. Porque eu já acho um pouco difícil agora, assim. Mas tudo bem. Não, o que eu fico pensando é da gente voltar a ver coisas, entendeu? Tipo, a gente gasta 1 hora vendo coisas e 1 hora comentando. Da gente reapresentar o processo como que está se dando a partir do último encontro, né? O que avançou. Apresentar tudo de novo. Isso, e reservar a aula inteira só para isso, entendeu? Para mais nada a não ser isso. Entendi, tá bom. Então, Gustavo, retome aí. Bom, não sei se ninguém se opuser, aí a gente dá continuidade à conversa aqui. Então, retoma, Gustavo. O que você ia retomar aí? Não, eu queria que a gente discutisse mais isso, porque a pergunta da Tuane é uma pergunta assim que eu carrego muito desde o ano passado, que eu tive contato com esse lance de teatro multimediático, ou o audiovisual no teatro, né? Essas ferramentas do audiovisual. Em 2017, eu e a Letícia, a gente fez uma peça que era o Pequeno Príncipe, e tinha esse lance tinha um videomapping, num ciclorama, no fundo, assim, então várias cenas do Pequeno Príncipe tinham o cenário projetado, mapeado lá, então tinha uma interação elenco-cenário, assim. E foi uma novidade para mim, assim, um negócio, eu falei, uau, uma coisa que eu não sabia que era possível ser feita. E aí, na faculdade, esse debate tem muito, assim, né, tecnologias no teatro. E a pergunta da Tuane é uma super pergunta. Se você não tem um projetor para projetar qualquer coisa que seja um cenário, seja um vídeo de um outro ator, uma outra atriz, o que você vai colocar em cena ali? Aí a Letícia deu exemplo. A gente usou celulares com áudio de WhatsApp, foi uma cena foda, quem tava lá lembra, a Raquel tava, né? Mas eu fico pensando, o que pensar para além disso, sabe? Se eu não tenho... Eu posso usar o áudio, ok, eu posso usar uma trilha. Soltou trilha sonora, já tem o áudio.
Mas e o visual? Como que eu posso jogar com isso? Aí eu fico pensando que você, Ernesto, que é o cara que pesquisa isso, tenha exemplos para dar. Você tem algum exemplo para dar? Falar, olha, eu lembro de uma experiência assim, eu já usei tal coisa, sei lá. Ou outras pessoas aqui também que já trabalharam com isso e eu não sei. Acho também que pensando, só complementando aí o que o Gustavo está falando, né, crescendo a pergunta, porque assim, né, a gente vai pensar num celular. Ok, tem uma câmera, e aí eu vou gravar eu ali no celular, solto o play, tem uma música. A minha interação com a tecnologia, nesse caso específico aqui da gente, né? Como que fazer esse teatro multimediático para essa disciplina, pensando nessa proposta. Eu, na interação com a tecnologia, seria um tipo de laboratório de multimediático, né? Eu tive uma ideia. Acrescenta aí, Raquel. Quando eu vi aquele negócio da cena que a Letícia mostrou, da moça falando, né? Falando, minha história e tal, daí aconteceu tal coisa, aí duas pessoas se mexeram, aí aconteceu tal coisa e tal. Eu tive uma ideia, pensei assim, mano, isso pode ser uma coisa que a gente poderia tentar fazer. Tipo, cada um da sua casa, assim, né? Um grupo talvez de pessoas, cada um na sua casa, começa por exemplo, fazer uma narração, enquanto o outro faz um personagem em uma câmera e outro faz outro personagem em outra câmera, talvez, não sei. Foi uma ideia que eu tive, assim, vendo, porque eu achei muito legal isso, dela estar na frente, assim, tipo, contando, né? Com toda aquela dramatização, assim, do que estava acontecendo. Não, e aí minha mãe parou e não sei o quê, aí, né? Tipo, eu vi a imagem da cena da minha mãe, aí a mãe dela. E aí a galera dá risada, né? Porque daí ela fala alguma coisa, a outra atriz vira o rosto e tal. E é algo que dá para, inclusive, fazer ensaiado, porque a gente teria que fazer várias vezes para a gente conseguir fazer como se fosse real a lembrança, assim, né? Não sei. Possibilidades. Aí. Sim, quando a gente... Pode. Então vou rapidinho. Quando a gente se encontrou para um primeiro bate-papo depois da aula passada, depois da aula retrasada, que era para fazer um desenvolvimento, né, para a aula passada, a gente se encontrou e a gente comentou de um programa, porque para mim, assim, o que fica difícil pensar em jogo na tela, aqui nesse streaming que a gente está utilizando, é que o meu quadrado, ele tá aqui como primeiro, Letícia depois, Ernesto depois, tá sempre essa confusão, né? Gustavo tá do lado da Raquel, que não tá embaixo, mas enfim, é diferente para cada um. Aí eu tava comentando de tela fixa, né? Hoje a gente tem a possibilidade de ter um layout fixo, e aí os meninos comentaram nesse encontro alguns tipos, né? Eu utilizo o Skype para fazer um layout fixo nos seminários da pós, mas tem outros que a Lua ela utiliza também, aí comentaram desse. Enfim, eu acho que assim já temos algumas possibilidades para deixar esse layout fixo, um do lado do outro, quem vai ficar na frente, quem vai ficar do lado, quem vai ficar no meio, em cima, embaixo, né? E aí dá jogo. É que eu ainda não utilizei essa plataforma, esse programa, para testar. Mas eu acho que tem muito jogo a partir disso, de um programa. Comente, Letícia. Eu fiz uma pergunta no chat. Eu queria que alguém só comentasse para mim a intrusa. A Hugo tá falando, vocês escolheram um texto motivador e a partir disso vocês vão pensar uma cena que vocês vão fazer cada um de casa, obviamente, né? Vai ser isso, gente? Isso. Fiquei curiosa agora. Algumas pessoas estão em grupo, outras individualmente, e aí a gente vai propor cenas, assim. E pode ser vídeo, pode ser ao vivo, assim, né? Teve essa diferença, pelo menos, da última vez que a gente apresentou. Algumas pessoas apresentaram assim na hora, outras apresentaram um vídeo.
Entendi. Então, eu quero comentar duas coisas a partir disso. A primeira é que quando eu trabalho à tarde, eu trabalho na CAINT, que é uma parte da UFOP, a Coordenadoria de Assuntos Internacionais. E quando eu fui pedir para minha coordenadora se eu podia me ausentar 2 horas para participar dessa matéria, eu falei para ela o nome da matéria, teatro multimediático, e ela entendeu uma coisa assim que eu fiquei pensando que ela não tinha entendido muito bem. Ela falou: Ah, realmente, nesse tempo de pandemia a gente tem que pensar nisso, né? Agora que é tudo online e tudo mais. E aí eu não consegui explicar direito para ela que isso não era exatamente assim. Mas tem duas experiências de teatro que foram realizadas agora na pandemia que eu queria comentar de referência para vocês, que colocam algumas questões. Uma delas é o, inclusive, filme que saiu do Galpão, Grupo Amado de Belo Horizonte, chamado Éramos em Bando. O que eu entendi do que eles fizeram? Eles estavam num processo teatral prestes a estrear quando a pandemia começou e continuaram a se encontrar online com 2 diretores, 2 homens diretores, e das gravações desses ensaios e conversas online saiu esse filme, que é como eles estão chamando agora, que é uma gravação, eles fazem jogo, quem não viu, tá disponível no YouTube deles, gente, é bem interessante, eles fazem jogo com as câmeras, com as telas, eles dão texto, eles fazem várias coisas. E num primeiro momento, isso saiu como numa dinâmica de, por exemplo, quinta, sexta e sábado, às 7 no YouTube. Terminou, sai. Então, pelo menos essa dinâmica do teatro, de você ir lá na Casa da Ópera e assistir, às 7 horas, eles mantiveram. Agora estreou como filme e está disponível. Essa é uma coisa. A outra coisa é uma experiência de um grupo de teatro chamado Magilute, de Recife. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse grupo aqui. Eles fizeram uma experiência, eu vou chamar de experiência, não vou chamar de peça de teatro, que primeiro as pessoas poderiam, sei que foi muito famoso, insistiram muito para eu fazer, primeiro as pessoas compravam ingresso com eles, depois eles passaram no edital do Sesc e fizeram, e aí tava assim, lotadíssimo, e aí eu vou contar, não vou dar muitos spoilers, mas vou contar como funciona. O que acontece? Você passa seus contatos e suas redes sociais, então você passa seu Instagram, você avisa se você tem Spotify, você passa seu WhatsApp, e você segue as pessoas do Instagram. E aí, no momento marcado, você tem uma experiência com você. Então, existe uma história, uma narrativa, e ela é transmitida a você de muitas maneiras. Isso é para dar ideia também para o trabalho que vocês estão fazendo. Então, era a história de um casal, de moços e várias coisas. E eu ouvi essa história porque o cara me mandava áudio no WhatsApp, depois ele mandava um e-mail, tipo, uma troca de e-mail entre eles. Ele me mandava uma música para eu escutar enquanto eu via um post. Era uma história construída a partir de fragmentos utilizados por meio de rede social, do WhatsApp, de mensagem. E eu ia acompanhando, e você tá sozinha de fone de ouvido na sua cama, no momento que você não vai ser interrompida, e essa história toda é construída, assim. E eu não sei se eu chamo isso de teatro, para mim a questão não é essa, mas é uma experiência que deu muito certo e que foi feita na pandemia. E eu lembrei dessas duas referências só para comentar com vocês falando disso que vocês estão fazendo nessa disciplina. Eu queria também, só trazendo também mais talvez essas discussões que a gente está fazendo de referências, eu achei muito interessante essa aí que a Letícia trouxe por último, é o espetáculo que a Lua faz, né? A Lua que é do The Art, que é o Reizinho Branco. Eu não sei aqui quem já viu, eu acho que é uma experiência das mais interessantes que tem, com essa possibilidade de explorar uma ferramenta virtual, entendeu? Ela faz um espetáculo em que elas leem o texto, elas têm que fazer a leitura do texto, mas tem uma série de formas de jogo com o público interage, o espetáculo, na verdade, é quase mais a interação do público do que a gente acompanhar uma história, digamos assim, né? E o público intervém de maneiras diferentes. E é uma forma que elas encontraram que explora, digamos assim, né, tipo assim, investiga uma possível linguagem artística a partir de um instrumento virtual, que é um instrumento que ela utiliza lá, que eu não lembro exatamente qual é a plataforma que ela utiliza, mas é uma plataforma super bacana, assim, também. E a única coisa que eu gostaria, talvez, de conversar é que, assim, obviamente, eu acho que é muito mais bacana a gente está conversando aqui, né, sobre essas coisas, do que alguém dar uma resposta sobre alguma coisa pronta e tal.
Agora, eu acho que de fato, nesses espetáculos, a projeção é muito importante. Assim, nessa situação, fora de uma situação de pandemia, que é um pouco, talvez, o que o Gustavo estava falando e tal, não sei o quê. A projeção, como eu estava falando, a Beatriz Picon-Valin, que é aquela pesquisadora da francesa, ela fala uma coisa que eu acho que é verdade, que é o seguinte: toda vez que o audiovisual está presente no espetáculo teatral, você está colocando em questão uma relação de perspectiva, por exemplo, perspectiva de tamanho mesmo. Então, o que é você ver um ator ou uma atriz, né, ao vivo, que é o tamanho real, e você vê a projeção do corpo dela 30 vezes maior do que o real, entendeu? 30 vezes maior do que o presencial, digamos assim. Isso aí tem importância, muita importância, na minha opinião. Então, de fato, a projeção é muito importante. Existem várias experiências que utilizam outros suportes, tipo TV, celular e tal. No caso do que a Letícia falou, do espetáculo O Acima de Tudo, a gente nem usava isso de uma maneira audiovisual, na verdade, era quase uma referência, porque tinha a ver com a discussão que a gente fez sobre a proliferação do fascismo através do WhatsApp, a proliferação do fascismo através dos aparelhos celulares. Então, era quase uma referência muito mais a isso do que especificamente a utilização do celular como um meio audiovisual, digamos assim. Mas eu acho que existem muitas experiências. Para o teatro presencial, eu acho que, sem dúvida, é absolutamente importante você ter suportes audiovisuais, que são, basicamente, projeção, televisão, ou celular, ou qualquer outra coisa que traga o audiovisual para a cena. Não é a única maneira, existem outras maneiras também. Por exemplo, só um exemplo aqui. Eu tenho uma amiga que se formou comigo na USP, chamada Verônica Veloso. E ela fez ela tem uma pesquisa que eu acho magnífica, que é a partir da ideia, do conceito de enquadramento, que é um conceito que ela traz do cinema. Então, ela vai lá no cinema, vai pesquisar o que ela entende do enquadramento, por exemplo, e usa isso para fazer teatro sem utilizar a câmera, por exemplo. Não tem projeção no espetáculo dela, mas o conceito cinematográfico de enquadramento é o fundamento do jogo teatral que ela cria, por exemplo. Então, é uma maneira, por exemplo, de pensar o audiovisual em cena sem estar em cena, o equipamento em si, né? Sei lá, não sei se é uma discussão assim ou não, mas acho que no nosso caso, de fato, estamos todo mundo tentando descobrir o que fazer com esses mecanismos que a gente tem. Eu acho que isso é uma discussão boa para a gente fazer das cenas da sala, entendeu? Que é um pouco aquilo que eu tentei levantar na última aula, quando a gente viu as cenas. Falei assim, a gente pensar quais são as opções quando a gente opta por fazer uma câmera parada e eu ficar me movimentando sem utilizar a movimentação da câmera. Isso é uma opção. O que isso traz para a cena, né? Por que você opta para isso? De que maneira que isso transmite alguma coisa, ajuda a contar a história, ou sei lá, não sei, de que maneira que isso influi na maneira como a gente vai fruir aquele espetáculo, né? Ou a minha opção, não, a minha opção é ficar movimentando a câmera, então eu vou usar um negócio super portátil, vou usar o celular para fazer, isso vai impossibilitar isso é uma outra escolha, totalmente diferente, que vai transmitir outra coisa, né? Eu vou fazer pré-gravado ao invés de gravado. Do pré-gravado para o ao vivo, isso aí já é a opção, na minha opinião, fundamental. Sabe, se eu vou fazer uma coisa ao vivo ou uma coisa pré-gravada. O ao vivo é, de fato, um dos aspectos do teatro, né? O ao vivo, você está fazendo, nós estamos aqui conectados praticamente ao vivo, né? Tem pequenas diferenças de microsegundos aqui, mas enfim, podemos considerar como ao vivo. Então essa já é a primeira escolha. Se eu vou fazer edições de imagem ou não, quer dizer, uma coisa é eu estar aqui com a imagem que é contínua, outra coisa é usar uma edição, de repente entra uma outra imagem, entra uma terceira imagem, entra uma coisa pré-gravada no meio da coisa ao vivo. Tudo isso são opções, né, que a gente tem que aprender a fazer a partir do instrumento que a gente tem para lidar.
né? A partir a gente tem que instrumento? A gente tem computador, a gente tem celular e a gente tem os programas onde isso é transmitido, né? Tudo isso demanda uma pesquisa. É por isso que eu estou sugerindo de ver o espetáculo da Lua, porque a Lua, não sei se vocês sabem, a Luana ela é responsável pela transmissão lá dos debates do CineF, né? Um projeto que tem lá. O Pedro Gaban faz parte também desse projeto, que é um projeto de discussão que o IF tem. Então, ela pegou esse instrumento que ela utiliza ali e ela ficou pesquisando. Então, ela fez a proposta dela de espetáculo porque ela conhece o mecanismo de fazer aquilo muito bem. Então, ela ficou ali em cima do mecanismo, estudando, da mesma maneira que a gente aprende a mexer com o Google Meets, ela aprendeu a mexer com a Shadowly, não sei o que, o nome lá do programa que ela usa. Então, é um pouco o que eu acho que está colocado para a gente, né? A gente aprender a lidar e a mexer com o instrumento que a gente tem. Ainda é processo, Letícia. Tá bem. A Tuane, eu só vou aproveitar e responder uma coisa que tinha perguntado no chat sobre a experiência do Magilute, meio que voltando. Raquel, ia ser muito legal se por 2 dias você realmente tivesse essa experiência, mas a experiência era tipo o tempo de uma peça de teatro curta, 45 minutos. E então o cara me ligava, no telefone mesmo, não era nem por WhatsApp, e aí perguntava se estava pronta, se estava num lugar calmo e tudo mais, e depois começava. E aí eu, tipo assim, ele mandava um áudio que era o começo da história. E não tinha uma narração, não tinha uma linha narrativa clara, mas você ia acompanhando. Aí ele mandava um áudio, aí eu ouvia o áudio do cara mandando pro outro, assim. Eu não vou comentar muito porque eles pedem para você não compartilhar material e tudo mais, mas era um encontro de 2 pessoas e você via o lado de uma pessoa. Aí ele mandava um print de uma rede social de 2010 e aí eu ouvi um áudio deles numa festa e aí eu ia para um e-mail e ele manda, olha o seu e-mail. Isso eram umas quebras que eu achei meio assim, sabe? Porque ele avisava, olha o seu e-mail, cheque o seu Instagram. Aí eu ia lá no e-mail e tipo tinha um e-mail que ele mandou no final e aí depois que tudo isso acontecia, ele me ligava de novo. Então era meio que a quebra dessa experiência. Ele falava, muito obrigada por ter compartilhado comigo, isso aí, curta o nosso Instagram, sei lá, sabe? E aí se encerrava. Então começava e finalizava a partir disso, assim. E uma coisa muito interessante, que eu vou dar spoiler. A última ação era um link do Instagram de uma postagem da conta desse cara de anos atrás. Então, de anos atrás, não era uma postagem de agora. E eu via nos comentários as pessoas falando, tô chorando. Eu não chorei, gente, mas as pessoas falando, tô chorando aqui, foi muito bom. Então, eu via nos comentários de um post do Instagram reações de pessoas que, assim como eu, tinham participado da experiência. Mas a data do Instagram era de anos, de quando eles não tinham criado essa peça. Então, ao montar esse processo, ao montar a experiência, ele foi num arquivo pessoal e utilizou isso. Isso era muito interessante. Mas é uma experiência condensada nesse pequeno espaço de tempo. E só para comentar uma coisa que eu acho super bacana disso que a Letícia está falando, é que eu acho que uma experiência como essa que você está dando o exemplo, Letícia, tem absolutamente tudo a ver com o espetáculo da Lola Arias que você acabou de falar, né? Se a gente for pensar que aquela primeira cena que tem é exatamente isso. A mulher traz uma foto dela, que ela tem na casa dela, do pai dela, quando ela tinha, sei lá, que idade? 3 anos, 13 anos de idade. Ela mostra uma foto antigaça, né? Tem muito a ver com essa história que você está falando do Instagram, né? De você ir ver uma foto do Instagram de não sei quantos anos antes, e que é uma foto que diz muito sobre o que a gente está vivendo agora, sobre a atualidade, sobre aquele espetáculo no qual ele está envolvido, etc. e tal. Eu não sei se vocês vão compartilhar o que vocês vão fazer ou se vai ser só da turma, mas eu gostaria muito de poder assistir depois os produtos que vocês estão fazendo. Cara, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu até tenho um texto, mas eu não comecei a fazer nada porque eu não sei o que eu fazer, mano.
Eu tô completamente perdida, de verdade, assim. Eu não sei o que fazer, mano. Se eu gravo, se eu fico lendo o texto. Eu pensei em fazer isso que o Ernesto falou. Ficar repetindo o texto olhando pra câmera, assim. Porque é tipo um texto pra câmera, talvez, sabe? Não sei. São umas travas, assim, que eu acho que eu tenho como atriz, sabe? Que tá bem complicado de trabalhar, assim. Mas eu acho, Raquel, que na verdade a questão não é exatamente. Eu acho que falar o texto para a câmera é uma possibilidade também. Tá entendendo? Eu acho que talvez o que seja importante é a gente tentar fazer alguma coisa nesse momento, independente do que é. Então, tem muita experiência que é você. Assim como é o teatro mesmo, né? Não é só uma questão da gente fazer pela internet não, ou não. Tem muitos espetáculos teatrais que o grande lance é você ir ouvir o texto, né? O texto é tão forte que às vezes você tem uma coisa muito bacana de você ouvir o texto, né? De você ter a sonoridade do texto só. Então tem muitas possibilidades de fazer, eu acho. Muito obrigada pela motivação, Ernesto. Eita, nem vi que o microfone estava aberto, mas deixa eu falar. A gente está no fim da aula já? Só um adendo, assim? Estamos no final. Faltam 6 minutinhos, né? 6 minutos? Porque, tipo assim, na semana passada, né, que a gente fez as experimentações, eu tinha muita coisa, assim, eu tava meio que numa imersão, assim, sem saber muito bem o que fazer, de fato, né, que eu posso chamar de experimento. E aí foi uma grande aleatoriedade, tipo uma brainstorm, assim, em forma de experimentação, que eu não sei realmente o que chega, assim, eu realmente não faço a menor ideia do que passou. Eu não sei, eu queria pelo menos perguntar nesses 6 minutos, eu não sei se é egoísta da minha parte, mas é porque eu gostaria de fazer essa próxima experimentação pensando nisso, assim, porque eu ainda estou perdida, né? Tipo, e talvez repensar esse formato de cena, assim, baseado no que vocês viram, talvez? Total, a gente teve vários tipos, né? O que era ao vivo, o que era gravado num take só, né? Num ângulo só, o que era movimento de câmera, o que era editado. A gente teve uma variedade, assim. Aí também fico nessa. Porque foi comentado, né? E aí, será que é? Será que não é teatro? O que a gente acha? Vamos comentar na próxima. E aí a gente não comentou. Mas não é um problema também. Mas, né, do que reverberou, assim, eu fiquei pensando, pô, será que então fazer edição, para mim, não era teatro? E continua não sendo, né? Até que eu tenha outras possibilidades de enxergar isso. Mas também não sei o que pareceu mais teatral ou menos teatral. Na minha opinião, o que parece mais teatral é o que acontece agora, assim, principalmente quando é feito entre mais de uma pessoa, né? Tipo, você, Tony, e a Marina, assim, foi uma sensação mais teatral, eu acho. Porque vocês interagiam, a gente via vocês em relação, né? Por mais que não estivessem no mesmo espaço físico, a gente via que vocês estavam compartilhando algum espaço, né? Não sei. Eu acho, gente, todo mundo tá sentindo muita necessidade, talvez, de conversar sobre as cenas que foram mostradas, etc. e tal. Eu peço desculpa da gente não ter tido tempo de fazer hoje, mas eu já estou dizendo, assim, né, programando, para que na semana que vem a gente faça só isso, a gente só pense nessa questão das cenas audiovisuais que a gente está fazendo. Então, a gente vai ter condição ali de conversar um pouco mais, pelo menos, né, sobre as coisas que a gente está fazendo, que a gente está pensando em criar. Então, a minha proposta é, na semana que vem, a gente retomar as cenas, a gente se preparar para a gente mostrar de novo essas cenas, mesmo que não tenha avançado nada, a gente remostra essas cenas, o que a gente fez, e se tiver avançado, a gente mostra o avanço. Novamente, só pedir para todo mundo levar em consideração, ter o bom senso, né,
de entender que a turma é relativamente grande, tem bastante gente inscrita na disciplina, e para a gente não ficar fazendo cenas que, tipo assim, demorem uma enormidade de tempo e a gente não consiga depois conversar sobre elas e falar de uma maneira um pouco mais vertical sobre elas. Será que você pode dar um exemplo de enormidade de tempo? O tempo que a gente usou hoje para discutir as experiências da Lola Arias é uma enormidade de tempo. Entendi. Aí um tempo aceitável para uma cena, no máximo, seria mais ou menos. Então, Júlia, é isso que é o negócio, não é uma coisa de dizer qual o tamanho de tempo, né? A gente entender, por exemplo, nesse momento a gente tem 15 pessoas na sala, né? O que seria cada pessoa que ia apresentar 2 minutos de cena, são 30 minutos já de cena, né? 4 minutos de cena, vai para 1 hora já de apresentação. Então, por aí vai, assim, a gente tentar ver qual que é não sei, e é isso que eu tô falando, de ter o bom senso disso, né? Às vezes, não tem às vezes, se você faz uma cena de 30 segundos que é muito bacana, que é aquilo, entendeu? Mas é porque realmente, na experiência que a gente está tentando fazer, não dá para a gente desenvolver uma peça inteira, cada um desenvolver uma peça inteira, tá entendendo? Tipo 1 hora de espetáculo. É só isso é que infelizmente não dá, assim. Tá, vamos colocar em média aí 5 minutos, então, né? Acho que o Gustavo falou aqui no chat que 5 minutos poderia ser o limite máximo. Eu também acho que é um máximo, assim. Que aí, se todo mundo fizesse em 5 minutos, daria um pouco mais de 1 hora, né? Mas aí nem todo mundo fez em 5 minutos da vez passada. Então, tem cenas que são reduzidas nesse tempo. E quem é maior pode ficar por menos tempo também. Gente, é isso então. Eu vou encerrar agora a aula. Letícia, você quer falar mais alguma coisa? Nossa convidada, Letícia Pavão Esquinelo. Só obrigada, foi um prazer estar aqui. Tô com saudade de todo mundo e quando tudo voltar, a gente se esbarra no The Art. E se puder, quero ver as produções de vocês. Gente, vou estar encerrando, ó, tipo a pessoa que está mexendo na internet. Seguinte, eu vou encerrar então a aula por aqui. A gente já fica combinado, então, da semana que vem a gente não vai ser o que está lá no Moodle, eu vou mudar no Moodle para a gente se dedicar exclusivamente à coisa das cenas. A gente ainda tem pelo menos aí umas 2, 3 aulas até a gente poder terminar aí o processo, botar o processo talvez para público, se for algo que a gente queira, etc. e tal. Também agradecer muito a Letícia por estar participando aqui. Espero que a gente consiga, né, Letícia? Esse tempo de pandemia às vezes atrapalha muito a gente, mas eu espero que a gente consiga fazer com que a pesquisa vá para frente e a gente consiga escrever um artigo bacana sobre isso e apresentar na Argentina, no congresso de teatro na Argentina. Falou, pessoal? Beijo para todo mundo. Até mais.